vamos abraçar o Carter com uma grande salva de palmas. Muito obrigado, é uma alegria. Olha que eu estou cansado e não foi fácil. Sabe para quem eu estava pregando? Para padres. Está para ouvir do padre? Ô raça dura de converter. Brincando. É mais fácil falar para leigos do que para padre, muitas vezes. Eles pediram para eu não sair, mas eu vou sair, porque eu não sei parar. Boa noite. Está fraco ainda. Boa noite. Com a alegria que eu estou aqui, vocês estão dispostos a ouvir um testemunho? Está dando para ouvir minha voz tranquilo? Eu tenho uma voz forte e às vezes eu falo muito alto, mas está ouvindo tranquilo? Vocês estão dispostos a ouvir um testemunho meu da minha vida, de uma experiência de Deus? É uma história. Jesus falava em parábolas. Essa não é uma parábola. É uma história que tornou-se uma história que eu conto já há quase 38 anos, quando aconteceu. Na minha cidade de Taubaté eu já era um pregador, casado, pai de 4 filhos, a esposa grávida esperando mais um. Eu pregava naqueles dias de formação cristã, vocês devem ter participado, como eu, na minha juventude, quando eu tinha mais cabelos, os cabelos eram escuros. Eu pregava então, eu estava então um dia num colégio, pronto para entrar na sala, e alguém me precedeu. Eu não quis incomodar, mas eu queria saber para ver se eu pegava um link, o que ele estava falando, para eu poder encaixar o texto que eu iria falar na sequência, que eu nem me lembro hoje qual era, eu me lembro da experiência. Eu ouvi então quando ele disse: por que nós acreditamos tanto nos homens e duvidamos de Deus? Eu sou muito crítico. Falei, mas que bobagem. Eu acredito em Deus e não nos homens. Ele virou para alguém lá e disse assim: quando a senhora vai tomar um ônibus, a senhora vai até a cabine e pergunta para o motorista: o senhor é motorista habilitado, carteira C? Mostra para mim que eu vou tomar esse ônibus. A senhora faz isso? Não. Alguns dos senhores das senhoras fazem isso? Por que nós não fazemos? Confiamos no homem que está dirigindo, que a gente nem sabe quem é. Eu faço 30 viagens de avião por ano, por esse Brasil pregando, eu nunca fui lá ver se tinha piloto. Eu escuto até a voz dele. Mas eu tenho confiança que tem um piloto, que ele tem brevê. Aí ele levantou a palavra de Deus lá dentro, eu não vi, disse, e aqui na palavra de Deus há mais de 700 promessas, para você, para você, para você, e nós escutamos na missa, lemos, meditamos, e depois a gente diz, será? Aí a carapuça serviu em mim, porque eu era naquele tempo um pregador da renovação carismática. Alguém participou dos grupos de oração da renovação aqui? Vocês se lembram como é que era o grupo? Tinha um ministério de música que arrepiava, tocava aquela música, aquecia. Aí eu entrava para pregar e botava mais fogo ainda. Depois eu ficava sentadinho onde ela estava aqui e vinha os testemunhos. Me lembro até hoje de um testemunho de uma senhora muito tímida, que chegou no microfone tremendo. Tem gente que põe o microfone na mão e eles ficam assim, né? Dá um delírio tremendo de medo de falar. E ela disse assim, eu estava com uma dor no seio, fui ao médico e ele disse, a senhora tem um tumor no seio e nós vamos extrair isso rapidamente. Vocês mulheres sabem o que significa isso psicologicamente uma mulher. Eu entrei em parafuso, disse ela, liguei para minha irmã, que era rezadeira, daquelas boas de reza. Minha irmã disse assim, tem um grupo de oração que eu já vi acontecer coisas maravilhosas lá. Vamos lá comigo. Eu vim nesse grupo. E durante o grupo alguém profetizou. Tem alguém aqui sentindo um calor no seio. O Senhor está curando esse seio. Você acredita? Ela disse no coração, eu creio. E o meu seio parou de doer. Só que a cirurgia estava marcada. E no dia da cirurgia, ela falou para o médico assim, o senhor não vai botar o bisturi no meu seio enquanto não fizer um raio-x. Naquele tempo era raio-x, não era ultrassonografia. E nós sabemos, homem, que quando a mulher quer, ela quer. Quando ela não quer, não quer. Pode virar para o canto e dormir, não tem jeito. Nós sabemos isso, né? Quem manda em casa é o homem, sim, querida. Então o médico sabia que se ele não fizesse aquele raio-x, ele não ia fazer a cirurgia. Ela teimou, fez o raio-x e não havia mais o tumor. Glória a Deus, aleluia, todo mundo cantou. E eu sentadinho aqui pensava comigo, por que eu venho aqui no grupo de oração, prego, incentivo as pessoas, testemunho a palavra, e a graça está sempre caindo na casa do vizinho, não cai na minha casa.
Então eu era uma pessoa que até trabalhava a palavra de Deus, não que eu duvidasse de Deus. Eu duvidava de mim, eu achava que eu era tão pecador, que a graça de Deus passava por mim, mas não ficava. É como água em pena de pato. Quem já não tentou molhar o pato dentro da lagoa, você molha, ele não, a pena escorre. Eu sentia isso. Eu senti que naquele dia, Deus tinha algo para mim, a gente sente no coração. Aí ele pegou e falou assim, abram suas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Vocês receberam um texto? Todos vocês receberam um textinho. Por favor, pegue esse texto. Vocês não têm Bíblia, mandei pegar esse texto. Ele falou assim, hoje eu vou proclamar uma promessa de Deus para vocês. E ele disse a seguinte palavra. Vocês sabem que Deus não é homem nem mulher, não tem boca, não tem corpo. Deus precisa da minha voz. Deus precisou da voz da moça que falou, que proclamou a palavra. Precisou da voz do diácono. Deus precisa da nossa voz para que a voz dele seja ouvida. Vocês concordam? Nós concordamos lá dentro. Eu concordei. Então eu queria que vocês não ouvissem mais a minha voz, porque eu vou proclamar a palavra de Deus, não a minha. Então, disse ele àquele grupo e a mim, e eu digo mesmo para vocês, não escute mais a minha palavra, não escute mais a minha voz, escute Deus falando com você, se você quiser fazer uma experiência com Deus. Eu topei, falei, vamos lá. Fui até um pouco cético. O que Deus tem para falar? Eu estava sem Bíblia, eu estava escutando. E começou lá, pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar? Ué, é Deus falando, eu retruquei, mas eu engano o Senhor no quê? No que eu estou retrucando, ele continuou lá. E ainda perguntais, em que você tem me enganado? Aí a minha perninha tremeu. Falei, olha o homem conversando comigo. Eu falei, ele retrucou. Eu falei, mas no quê? Ele arrematou, no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Aí, meu irmão, não era mais uma carapuça, era uma armadura até o carcanhar. Porque naquele tempo, se alguém dissesse para dar dinheiro para o padre, com todo respeito, está aqui, padre, ó. Eu vou dar dinheiro para o padre, tomar cerveja às minhas custas. O padre tinha um carro bom, eu tinha um Fusquinha, que todo mês quebrava a piruleta da chiropeta, da chiriqueta, eu tinha de pagar R$200, eu nunca sabia o que era isso, porque eu não sou mecânico. Eu não vou dar. Você falava isso para o padre? Não, eu não falava. Na frente do padre, eu sei que aqui vocês não são assim, mas lá na minha cidade, então, até uma pessoa bem cínica. Na frente do padre, padre, o senhor é uma bênção. Quando o senhor boceja, eu sinto o Espírito Santo pairando pelo ar. Na frente do padre, todo mundo acha ele um santo. O padre sai, olha lá, e vai trazer um tal de cáter para falar de dízimo na igreja. Esse padre só pensa em dinheiro. Eu sei que vocês não fazem isso aqui, mas lá a gente fazia muito isso, né? Na frente do padre, alisava, ela metia a língua no padre. Aqui ninguém faz isso, é um pecado grave meter a língua no padre. Eu era então daqueles hipócritas. E quando alguém falasse em dinheiro, para mim, eu tenho um bispo amigo meu, que pediu para toda vez que eu pregasse, eu dissesse esse recado para quem eu estava pregando, que a nota de R$2 já está no céu, porque ela não sai da igreja. Então, meu irmão, eu era daqueles que naquele tempo não era R$2, era R$1.000, sei lá, tinha moedinha. Quando passava a coleta, nem se falava em dízimo na igreja, 38 anos atrás. Eu enfiava a mão, ia pegar a menor moeda e botar lá na sacolinha do padre. Eu sei que aqui vocês põem nota de 50, de 200, de 100, mas lá na minha cidade só dá R$2, R$2. Então, quando Deus falou isso para mim, realmente Ele falou a verdade. Porque eu era um daqueles hipócritas, que quando eu peço para Deus, eu peço pior ou melhor? Pois é, e quando eu dou para Deus, o que eu dou? R$2, a sobra. Vocês não são assim, eu sei, o padre que tem nota de 50 voando por aí, até de 200 já apareceu. A de 200 é uma hipócrita farisaica, porque sumiu da igreja, nunca aparece na igreja. Aqui é uma raridade ter aparecido. Então, quando Deus falou aquilo para mim, Ele falou e tocou na minha ferida, não foi nem no meu coração. No pagamento, eu enganava Deus, pedia e queria o melhor e devolvia o resto.
Ele continuou o texto: fostes atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar. E ele perguntou para aquelas pessoas, o texto da palavra de Deus é atual, que nação é essa? Brasil, cidade Taubaté, estado de São Paulo. E ele perguntou para as pessoas, quais são as maldições que atingem a cidade? E naquela época o pessoal disse, inflação. Quem tem cabelinho branco como eu se lembra da inflação daquele tempo, 10, 15, 20% ao dia. A senhora ia ao supermercado, comprava o leite 3,20 de manhã, à tarde era 3,40 e à noite era 3,60. Estou errado? Então não acontecia só em Taubaté, acontecia aqui também em Votuporanga. Aí o pessoal disse inflação. Eu vou perguntar hoje para vocês, o país é o mesmo, o estado é o mesmo, o estado é Votuporanga. Quais são as maldições que incomodam os votuporanguenses? Aqui tem corrupção? Tem? Corrupção política? Tem? Pensei que era só em Brasília. Aqui tem droga, tráfico de droga? Tem. Pensei que era só no Rio de Janeiro. Aqui tem? Tem? Vocês entenderam, né? Aquela gente que não pode passar, que enrosca os gaios, né? Fostes atingidos pela infidelidade conjugal, pela droga, pela violência, pela corrupção, e vós, votuporanguenses, paulistas brasileiros, procurais enganar-me. Viu o que é contextualizar a palavra de Deus? Eu sou teólogo, aprendi a contextualizar. Falei, daí, Senhor, ele continuou, está no texto, pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo para que haja alimento em minha casa. E aquele homem que era sábio, pagar integralmente significa totalmente. E perguntou para as pessoas, o que é o dízimo? Dízimo é a, quem não fugiu da aula de matemática, dízimo é a décima parte. Quem que falou isso? A senhora não fugiu da aula de matemática. Porque lá na minha cidade o pessoal fala assim, ai, seu Cáter, eu sou dizimista, todo mês eu dou R$5. R$5 de dízimo? Então a sua renda é R$50? Algum dos senhores da senhora consegue viver com R$50 por mês? Então não chama essa merreca, essa sobra, essa qualquer coisa de R$5 que você dá, não é você, estou falando para eles lá, de dízimo. Isso é a qualquésima parte, não é a décima parte. Dízimo também não é a cisobrésima parte. Vou pegar meu salário, pagar tudo que eu devo, comprar o que eu preciso. Se sobrar, eu vou dizimar. Vai sobrar? Seja honesto. Não, você não dizima. Dízimo é a décima parte daquilo que eu ganho. Aonde eu entrego, aonde eu consagro, aonde eu devolvo? Ao tesouro do templo. O que é isso? A tesouraria da paróquia. Por quê? Porque precisa manter essa igreja, esse banco, hóstia, padres, e tudo isso custa. E da onde vem esse dinheiro? Da comunidade. Porque o padre Gilmar, ele não é pároco, apesar dele estar aqui há algum tempo, ele está pároco. Porque o Dom Maci pode a qualquer momento tirá-lo, assim como antes do padre Gilmar. Quantos párocos passaram aqui? O senhor que tem cabelo branco deve ser. Quantos párocos passaram por aqui desde que o senhor se lembra que o senhor era menino? Os 4, vários, inúmeros. Algum deles, quando foi embora, levou o cálice, levou o altar, levou o banco, levou o carro, levou... Não, porque isso aqui de quem que é? Dos paroquianos. Quem é paroquiano aqui há mais de 10 anos? Olha só, há mais de 20, há mais de 30. Olha só, estou entregando a idade. De quem? 40. Vocês muitas vezes casaram aqui, batizaram os filhos, fizeram missa de 7º dia de parentes que morreram, crismaram, não é isso? Casaram os filhos, batizaram os netos. De quem é esse templo? Da comunidade. E se é meu, quem cuida? Sou eu. E como eu cuido, tem alguém que administra, um pároco. Tem um CPP que o ajuda. Mas os recursos provêm dos paroquianos, que são os donos, ele disse. Eu nunca havia entendido, ou nunca havia refletido dessa forma. Eu já estava muito tocado, para que haja alimento em minha casa.
Eu pensava que o dinheiro que eu dava para o padre era para o padre comer. Vocês já viram o padre morrer de fome? Você já viu o tamanhinho do padre Gilmarzinho? Ele é pequenininho. Mas vê se ele morre de fome. Os padres não morrem de fome porque as comadres não deixam ele morrer de fome. Todo dia vai lá, ó padre, eu fiz um docinho aqui, fiz não sei o quê, fiz aquilo para lá. Não é isso? Estou errado? O alimento não é aquele que entra por um buraco e sai pelo outro e vai para o esgoto, como diz Jesus. O alimento é aquele que não pode faltar na casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus? Põe a mão no seu peito. Aqui. Aqui que não pode faltar o alimento que vocês vieram buscar essa noite aqui. A família que está enlutada veio buscar o quê? Consolo, esperança, segurança. Veio trazer a saudade e levar a esperança cristã. Muitos de vocês vieram em busca da solução de algum problema que esteja enfrentando. Muita gente veio como eu buscar a Eucaristia, porque é dela que eu vivo. Esse alimento que não pode faltar no coração dos enlutados, porque daí não perderão a esperança. Aí o seu choro será um choro mais suave. Eu sei o que é perder, porque eu perdi uma filha com 32 anos. Aí tudo muda, porque quando você tem esse alimento na casa de Deus, nós somos outras pessoas, disse ele. Bom, eu já estava convertido quando Deus arrematou o finzinho do texto. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Aí foi o cúmulo para mim, da glória, porque Deus estava prometendo muito mais do que eu precisava. Os nossos irmãos evangélicos compreendem essa frase como fortuna, riqueza, dinheiro, bens materiais, mas não é isso. Eu sou teólogo e estudei. O muito além do necessário é aquilo que o dinheiro não compra. Por exemplo, quando o senhor está doente, o senhor pede para a sua esposa comprar saúde na farmácia? A farmácia vende saúde? A farmácia vende remédio paliativo para as suas dores. Da onde vem a saúde? De Deus. Quantos milionários com câncer não tentam comprar a cura do câncer, viajando pelo mundo, e não são curados? Porque o dinheiro não traz saúde. O muito além do necessário chama-se saúde. O muito além do necessário chama-se paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, disse Jesus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? A paz de Jesus não é a paz da ausência das tribulações, é a paz nas tribulações. Essa eu não compro. Eu não sei como ele terminou aquela palestra. Eu saí dali, havia um Santíssimo exposto e o pessoal rezando. Deveria estar rezando, não tinha ninguém. Eu parei diante de Jesus e falei: Jesus, eu fui tocado hoje. Eu vou fazer uma experiência por 3 meses. Eu vou devolver por 3 meses integralmente o meu dízimo. Mas fala para o teu pai que se ele não me der uma resposta em 3 meses, porque ele me prometeu, eu nunca mais dou um centavo na igreja. E senti no meu coração Jesus falar: fechado. Porque Jesus é um cabra, como diz no Nordeste, arretado. Tem medo não. Saí de lá, dei a minha palestra, sou muito animado. Vocês já perceberam que eu sou animado, era muito mais animado ainda naquele tempo. Dei a minha palestra, mas aconteceu um fenômeno que acontece com todo mundo. A gente vem à igreja, escuta as coisas, a homilia, tudo. Só que aqui, olha, os anjos estão todos aqui, impedindo o capeta de entrar. Mas lá fora, os capetinhas estão tudo em plantão. E eles têm um aspirador chamado aspirador de mente. Quando você sai lá fora, ele põe assim na sua cabecinha e faz assim, ó. Suga tudo aquilo que você escutou. Quer ver um exemplo? Qual foi o evangelho de hoje? Sem olhar. Olha só. A maioria de nós consegue não lembrar-se do evangelho de hoje quando volta para casa. Por quê? Porque o demônio trabalha de uma maneira muito sutil, através da distração, através do esquecimento. Eu saí daquele momento de graça e deparei com a minha realidade.
4 filhos pequenos, a esposa grávida, eu tinha 3 cheques especiais, os 3 cheques estouravam todo meio no vermelho. Metade da minha renda era para pagar juros do banco, eu vivia essa realidade. Quando chegou no fim do mês, eu havia esquecido a promessa, mas presta atenção, você pode se esquecer de Deus, mas Deus nunca se esquece de você. Por mais que você esteja aprofundado na lama, Ele não desiste de você, como Ele não desistiu de mim. Aí eu estava lá com o meu cheque, que eu havia recebido da minha parte, já estava fazendo as contas, porque eu tinha que pegar um dinheiro, deixava um pouquinho naquela conta, e enchia as outras 2, aí eu zerava as contas. Durante 15 dias, eu vivia sem juros. Aí estourava a conta. Por quê? Toda semana, um dos meus 4 filhos tinha otite, gastrite, laringite, e quando o médico não sabe, o que ele fala que é? Virose. Eu pagava 150 pila para toda semana escutar que o filho está com otite, gastrite, laringite e virose. Saí de lá com Bactrim, Sufectrim, Fenergan, mais 120 na farmácia, em uma caixinha de Somália para dormir, mais 150. Toda semana, 300 pila só de médico. Fora o meu Fusquinha, que todo mês quebrava a chiropeta da pinoleta, da piroqueta, e aí... Então, 15 dias eu vivia no vermelho, no azul. A partir de 15 dias eu entrava no vermelho. E assim era a minha vida. Eu recebia aquele mês, com aquele dinheiro a metade ficava com o banqueiro, a metade era para mim. Foi nessa época que Deus me chamou e disse assim, eu estava na fila, esqueci, Deus tocou no meu coração o telefone e falou assim, meu filho, cadê o meu? Eu falei, que seu? Eu esqueci, né? No meu dízimo. Quando a gente fala dízimo na igreja católica, tem gente que faz cara feia, fica enfesada, range os dentes, parece que dízimo é um palavrão. E dízimo não é um palavrão. Dízimo é uma solução para a nossa vida e para a vida da igreja. Eu sou prova disso. Dízimo, Senhor, mas imagine, até tentei chantagear Deus, se eu tirar isso aqui não vai sobrar, dá para 15 dias. Deus falou para mim assim, eu pedi alguma coisa para você? Não. Quem é que foi lá e disse que ia fazer uma experiência por 3 meses? Falei, fui eu. E no primeiro mês você está vazando? E eu sou homem de palavra. Aí ele mexeu com meus brilhos. Então tá bom. O primeiro dízimo, minha senhora, saiu do meu bolso arrancando linha, arrancando botão, foi um parto a fórceps. Eu fui, devolvi, digo que não foi de coração, foi por livre e espontânea pressão divina da minha promessa. E saí para o preju, falei, esse mês com 10 dias vai estourar minha conta. Deixa eu ver a carinha do pessoal do lado de cá agora. Saí, falei, com 10 dias vai estourar minha conta. E comecei a trabalhar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o gerente não me ligou. Meu Deus, deve estar doente. Aí eu fui na hora do almoço, terninho e gravata, eu tinha agência de propaganda, a gente tem engravatadinho, bonitinho, né? Pedi a minha conta. Conta tal, o saldo. Naquele tempo, aquelas maquininhas de manivela, vocês lembram? Quando não tinha computador, cada manivelada que ele dava, a minha espinha fazia, porque era um borrachudo que eu dei. Manivelou, eu rezava ele parar de manivelar. Aí no fim ele apertava 2 botões, tinha um preto e um vermelho. O meu não saía da festa de Pentecostes, via do vermelho. Nunca tinha saldo preto. O senhor tem cara de estar sempre o saldo preto no banco, mas o meu não saía do vermelho. O senhor tem cara de que nem tem o saldo preto. Quando ele mostrou para mim o papel, estava preto. Eu falei, rapaz, você somou a minha idade aí, o número do meu sapato, o ano que eu nasci, faz outra vez. Ele veio e falou, não doutor, o senhor tem saldo. Eu falei, eu tenho saldo? Eu tirei 10%, passaram 3 semanas, eu tenho saldo? Que milagre é esse? Aí eu desci, aí eu me emociono, porque eu desci no carro, no estacionamento, e peguei o talão de cheque. E o primeiro cheque que eu procurei, sabe qual foi? Do pediatra. Naquelas 3 semanas, nenhum dos meus 4 filhos tinha tido otite, gastrite, laringite ou qualquer outra coisa. Eu deixei de gastar naquelas 3 semanas 450 alguma coisa, que era o valor daquele dinheiro. E se eu não tive médico, eu não tive farmácia. Também 150, 400. No fim do ano, no fim do mês, daquele mês, eu tinha deixado de gastar mais de 1.000 e alguma coisa.
e não me perguntem como, eu sou formado em administração e economia, tenho mestrado pela USP, eu tenho escola superior de propaganda de marketing, sou teólogo, tenho curso de direção de TV nos Estados Unidos, um bom de diploma. Com os meus conhecimentos, eu não consegui zerar minha conta. Quando eu fiz algo irracional do ponto de vista lógico, mas totalmente normal do ponto de vista da fé, acreditei na palavra de Deus, no dia 30 minha conta fez isso. Eu não tinha um centavo, mas eu não devia um centavo. Aí eu me lembrei daquela palavra que todas as vezes nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai, está fraco, nos dai hoje, e não hoje, amanhã e depois. Porque isso é viver de acordo com a providência divina. Eu comecei a aprender. No segundo mês, quando eu recebi o cheque, todo o dinheiro era meu. Eu estava animado, eu tinha esquecido que eram 3 meses. Eu estava pensando o que eu ia gastar, o que eu ia fazer, que eu tinha que fazer tanta coisa. Ah, mas Deus que não esquece, Ele tocou o telefone e falou assim: meu filho, você viu a minha mão sobre a sua vida? Vi. Saúde para os meus filhos, não tem coisa melhor. Quer que eu tire? Não. Cadê o meu? Foi correndo. O segundo dízimo meu foi um parto normal, a criança quase ainda caiu dentro do barde. Vou lá para o fim já. Antes de terminar, antes do 3º mês, um ano antes havia passado um cidadão na minha cidade de Taubaté, comprou uma gleba de terra, foi à minha agência de propaganda e encomendou a campanha. Rádio, jornal, panfleto, folder, e falou: faça uma campanha linda. Só que eu vou pagar com 60 dias depois do lançamento. Falei: eu não posso financiar você. Falei com os donos dos veículos, eles disseram: cara, eu vou ser avalista dele. Se você avalizar, tudo bem. E eu avalizei, dancei. 60 dias depois ele foi embora, deu golpe na cidade, eu tive de pagar todas aquelas contas, botei no protesto. Um ano antes. Fiquei com aquele protesto, paguei as contas dele, o que ele fez no rádio, na televisão, na gráfica, e foi para o preju. Esse cidadão, antes de terminar o 3º mês, passou por Taubaté, parou numa churrascaria, ligou para o meu sócio, procurou na lista telefônica. Os jovens não sabem o que é isso, só nós sabemos o que é a lista telefônica, que todo mundo tinha um negócio desse tamanho em casa. Procurou o nome do meu sócio, ligou para ele e disse a seguinte frase: estou passando por Taubaté e quero pagar o que eu devo. Meu sócio pensou que era trote. A senhora já viu o estelionatário se converter? Isso é milagre de Deus. Meu sócio pensou que era trote, perguntou por quê. Ele falou assim: olha, faziam 2 meses que eu estava dizimando 10%. Que uma coisa na minha cabeça está assim: paga aquela conta, paga aquela conta, paga aquela conta. Ele disse assim: eu não sou católico como vocês, a minha agência era católica, nunca fui para cigarro, motel, bebida, nada. Mas eu sou supersticioso. E eu estou com medo de não pagar essa conta e uma coisa ruim acontecer na minha vida. Meu sócio falou: eu tenho de passar, hoje é domingo, tenho de passar no escritório, calcular juro e correção daquela inflação que era quase 500% ao ano que a gente vivia. Traga tudo aqui, mas traz o protesto. Meu sócio foi meio desconfiado, ele estava lá sentadinho, com uma mulher bonita do lado, com um carrão. Meu sócio apresentou para ele, ele só olhou os resultados e falou assim: é isso que eu devo? É. Deus faz as coisas no tempo dele. Aí ele falou assim: posso pagar com cheque? Ai meu Deus, cheque de estelionatário? Ele falou assim: é cheque ouro do Banco do Brasil. O senhor sabe que naquela época quem tinha cheque ouro era só quem tinha o cascaio na conta. Meu sócio aceitou, preencheu o cheque, entregou os protestos, foi embora. Ligou para mim, falei: rapaz, você recebeu um borrachudo, aquele que vai no banco, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não acreditei ainda na promessa. Segunda-feira eu fui depositar. Deus testa a minha fé até os 48 do segundo tempo. É que nem a torcida do Corinthians, faz o gol, empatou com o Palmeiras no último momento, lá com um golzinho, lá na casa da Coruja. Eu sou corintiano, não sei o que é isso. Deus sabe que eu sou corintiano e me testa até o segundo. Fui depositar, o pessoal disse: 48 horas de compensação. Minha irmã, na segunda-feira, a minha igreja tinha mais vela do que o altar do padre. Era para Santa de Virgem, Santa Rita de Cássia, tudo que era santo dos impossíveis tinha a vela acesa. Quarta-feira nós fomos ao banco 10 horas, eu fui lá e perguntei para o cara o meu saldo. Quando ele falou meu saldo, eu quase caí de costas. O cheque era bom, não voltou.
E entrou um caminhão de dinheiro na minha conta, antes de terminar o terceiro mês. Era tanto dinheiro que o contador disse assim: se esse dinheiro entrar na empresa, vocês vão pagar muito imposto de renda. E aí eu perguntei, qual é uma forma legal de entrar sem pagar muito imposto? Ele falou assim: posso dançar a metade como lucros para um sócio, que era eu, e outra metade para outro sócio. Antes de terminar o terceiro mês, eu comecei a experiência de Deus com 3 cheques no vermelho, e no terceiro mês eu tinha saldo positivo, que eu precisei fazer uma poupança. Zerei a conta dos bancos e fui depois gradativamente zerando as minhas contas que eu devia. Pergunta para mim se no 4, no 5, no 6, no 7º mês, no 10º ano, Deus precisou acender a luz do meu coração. Eu tenho uma luz acesa no meu coração. Eu sou dizimista de 10%. Pai de 5 filhos, 5 filhos estudaram nas PUCs. Tive os 5 ao mesmo tempo da faculdade, cheguei a pegar 10, 11 mil reais só de mensalidade de faculdade e nunca atrasei um dia. Nunca atrasei um dia. Hoje eu não tenho cheque especial, tenho 4 cartões de crédito, as 4 bandeiras principais. Nunca paguei 1 centavo nesses 38, 39 anos, 1 centavo de juro para cartão de crédito. Pago as minhas contas com 24 horas de antecedência. Você é rico? Não, eu sou milionário. De fé, de saúde, de paz, de amor, de coragem de testemunhar, porque há 38 anos eu venho testemunhando, e para quem tem coragem como eu, não precisa acreditar em mim. Duvide de mim, eu sou um homem como você, pecador, mas não duvide. Se jogou fora o papel, não jogue fora o papel. Leve para casa, peça a luz do Espírito Santo, releia, porque Deus, assim como falou comigo, e já falou com centenas, milhares, eu não sei quanto, nunca contei de pessoas no decorrer das minhas pregações, certamente vai falar com muitos de vocês, porque Deus não é homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Faça a experiência. Beijo carinhoso, obrigado pela paciência, tchau.